dia a todos novamente, então, que a paz de Deus seja conosco. Quero agradecer ao convite da Cineia e também cumprimentar os trabalhadores aqui da casa e a todos os presentes. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre um tema muito importante de uma mensagem que está no capítulo 20 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Os Obreiros do Senhor. Mas antes, como de costume, vamos fazer uma prece. Então vamos nos concentrando, mantendo este clima de paz aqui nesta casa, e elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Celestial, agradecendo, Pai, esta manhã de domingo, agradecendo o fato de nos encontrarmos aqui nesta casa, para podermos falar um pouco mais das suas leis divinas que governam os nossos destinos. Pedimos, Pai, que nos dê compreensão, para que possamos expandir o nosso entendimento dessas leis e, consequentemente, expandir a nossa capacidade de amar. Agradecemos ao Mestre Jesus estarmos aqui hoje. Pedimos, Mestre, que o Seu Evangelho prossiga iluminando as nossas vidas e que prossigamos cada vez mais unidos nesse ideal do bem supremo. E, por fim, agradecemos aos espíritos amigos aqui presentes, principalmente aos espíritos que são responsáveis pelos estudos, pelas palestras aqui da casa, com os quais nos conectamos, para os quais pedimos intuições e assim então iniciamos a nossa manhã. É o que pedimos, Pai, em Teu nome, hoje e sempre, assim seja. Pessoal, então vamos ver aqui, esse capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca como título Os Trabalhadores da Última Hora. Então, a primeira curiosidade é que é o único capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que não tem a fala, a explicação do codificador. Ele vai abrir ali, geralmente ele coloca uma passagem do Evangelho, ele comenta e depois ele abre a palavra aos espíritos para que eles comentam ali os assuntos. Neste caso, ele coloca a parábola dos trabalhadores da última hora e em seguida coloca instrução dos espíritos. Ele não faz comentários sobre este capítulo. É um capítulo muito importante para nós que estamos na lida da doutrina espírita, mas tem uma mensagem muito ampla, né? Mas para compreendermos mais o capítulo, nós vamos trabalhar somente hoje o último texto do capítulo 20, que é Obreiros do Senhor. Mas para compreendermos um pouco mais este capítulo 20, nós temos que retroceder um pouquinho no próprio livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, para falarmos de um outro capítulo muito importante, né? E esse capítulo que vai marcar aqui o nosso início, né? Então lá no capítulo 17, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então nós temos que entender um pouco mais desse capítulo para aprofundarmos o capítulo 20 logo na sequência. Então ali já tem a explicação, Kardec já coloca aquela parábola do festim das bodas. Já começa assim esse capítulo. Então vamos nos entender um pouco mais nessa parábola, porque lembrando que Jesus sempre usava de parábolas para poder revelar a sua mensagem para os que o ouviam. E Jesus usava dessas histórias, com um fundo moral muito grande, para facilitar a compreensão dos seus ensinamentos, porque Jesus se dirigia, regra geral, para pessoas simples, pessoas que não tinham grandes conhecimentos, grandes arcabouços de conhecimento intelectual, embora esses também procuravam por Jesus na época. Jesus ele tinha aquela abertura a sua mensagem era para todos, para tudo e para todos. Ele não falava só para aquela Jerusalém, para Israel, ele falava para o mundo. Então a mensagem dele se expandiu, né, para todos os cantos aqui do planeta. Começou ali em Israel e depois se expandiu. Jesus fez do planeta Terra a sua Jerusalém, como diz Emmanuel. E ali nessa parábola, Jesus, como ele fez em outras também, ele colocava esses ensinamentos porque eles não iam se deturpar. Muitos ensinamentos de Jesus acabaram se perdendo ou se deturparam, mas a sua coluna dorsal se manteve. E principalmente nas suas parábolas. Elas se tornaram quase que intocáveis. E o Espiritismo ele trouxe para nós uma reinterpretação dessas suas parábolas, colocando verdadeiramente os ensinamentos de Jesus ali no pórtico das nossas preocupações. Muitas religiões cristãs elas se apegam a outros elementos dos ensinamentos do Cristo, geralmente a parte profética, ou a parte dos seus milagres, rotulados de milagres,
ou então a parte de convenções exteriores. Mas pouca coisa ou quase nada se fala dos ensinamentos morais, que tem a ver com o nosso comportamento. Então trouxe a doutrina espírita trazer essa revivência dos ensinamentos morais do Cristo. E esses ensinamentos se encontram principalmente nas suas parábolas, não só, mas principalmente nelas. Então Jesus, ele, em certo momento ali, ele estava então explicando o que era o chamado reino de Deus. Ele sempre utilizava daquela fórmula, o reino de Deus é como? Já perceberam? E em seguida ele começava então a falar uma história. E nesse caso não foi diferente. Então ele começa a falar desse festim das bodas. Né? Festim das bodas é uma festa de casamento, nada mais que isso. Né? Essa denominação antiga, mais formal, festim das bodas. É uma festa de casamento. Então havia um rei em um determinado lugar, e em um determinado dia estava celebrando um casamento. E ele então pediu para que seus servos fossem chamar os convidados, né, para esse casamento. E ali, a partir disso, houve uma série de acontecimentos que nós vamos procurar entender então aos poucos. Né? Então, ele narrou que naquele tempo, o reino dos céus se assemelha à seguinte situação. Né? Um rei, querendo festejar o casamento de seu filho, determinou que seus servos chamassem ao casamento os que tinham sido convidados. Então, houve lá um convite para um número de pessoas, dentro dessa parábola, e esse rei mandou que seus servos fossem chamar esses convidados. Observem que eles já tinham sido convidados e não foram espontaneamente. O rei mandou seus servos fazer um novo convite. Olha, a festa já vai começar, vocês têm que comparecer à festa, vocês foram convidados. Né? Mas esses convidados então se recusaram a ir. O rei novamente enviou os servos para dizer a esses convidados que ele matou bois e cevados. Uma ampla festa. E reforçando o convite que era para que eles comparecessem às bodas, ao casamento. Mas alguns dos convidados se incomodaram com a insistência do rei. É algo simples, né? Como vai dizer Kardec. Alguns não vão compreender o teor dessa parábola. O rei insistindo para que os convidados fossem e eles não queriam ir. Aí um foi para a sua casa de campo e outro foi para seus negócios. Então, eles não se preocuparam com o convite que foi feito pelo rei. Eles foram atrás de outras preocupações, que Kardec vai chamar de preocupações mundanas, logo na sequência. E outros, ainda mais radicais, mataram os servos, depois de terem feito muitos ultrajes. Alguns, então, ofenderam os servos do rei, e não só ofenderam, como mataram. Olha onde que a parábola está se desenvolvendo, né? Olha como havia um radicalismo dentro dessa história do Cristo. Né? O rei, sabendo disso, que seus servos alguns foram mortos, enviou os seus exércitos, que exterminaram os assassinos e queimaram as cidades. Olha a figura forte que Jesus utilizava para impactar ali a massa que o ouvia. Né? Jesus ele usava uma linguagem forte para poder penetrar o início das ideias espirituais ali no povo. E por isso, então, depois que o rei ordenou que os exércitos matassem e exterminassem os que haviam assassinado seus servos, ele mandou outros servos que saíssem e convidassem todos que encontrassem, e não mais os convidados. Qualquer pessoa que fosse encontrada seria convidada para entrar, então, na festa de casamento. E isso que aconteceu. Passado algum tempo, o salão do banquete se encontrava completo. Havia ali as pessoas, outras pessoas que não os convidados, estavam ali sentados aguardando, então, o começo da festa do casamento. O rei adentrou ao recinto, imaginem vocês, um salão, várias pessoas, típico de casamento, e entrou lá o anfitrião. O rei entrou no recinto e ele viu que uma pessoa não estava trajada a caráter, que na parábola seria a roupa nupcial. Então ele percebeu que uma dessas pessoas, imaginem, né, numa sociedade antiga, onde havia necessidade de uma determinada vestimenta, e essa pessoa não trajava essa roupa nupcial, né, chamada de túnica nupcial. E o rei perguntou para ele como que ele havia entrado ali. E ele ficou em silêncio. Ele não respondeu a essa indagação do rei. E o rei ordenou então: amarra-lhes os pés e as mãos e lançai-o às trevas exteriores. Aí que haverá prantos e ranger de dentes. E Jesus terminou:
Porque muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Olha a complexidade da parábola. Começa lá no rei que mandou o convite para algum número de convidados, eles recusaram, mataram seus servos e depois partiu para uma parte final que havia uma pessoa entre ali, um penetra, vamos dizer assim, que não trajava a túnica nupcial. Aí logo na sequência Kardec vai explicar alguns pontos dessa parábola. E ele vai dizer ali, agora vamos, saindo lá de Jesus, e vamos para Kardec, 1864, quando foi publicado o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, passados ali 18 séculos, vamos ter uma interpretação mais rebuscada desta parábola. Então, nós vamos entender que Jesus utilizava disso, como nós dissemos, para poder penetrar as suas ideias espirituais ao povo. Mas Jesus se referia aos primeiros convidados como sendo o povo hebreu, o povo judeus, que receberam a grande primeira revelação por meio das mãos de Moisés, ali nos 10 mandamentos. E Jesus ele veio para fazer com que a lei divina fosse melhor esclarecida, melhor desenvolvida entre aquele povo escolhido pelo fato de já terem a crença em um Deus único. Só que muitos que compunham esse povo hebreu, eles não aceitaram a palavra, não aceitaram a compreensão da lei divina. E alguns deles mataram os servos de Deus, que eram alguns dos seus enviados, alguns dos profetas do povo hebreu. E alguns realmente foram assassinados por simples fato de pregarem as verdades, como o próprio Jesus. Mas Jesus era o filho, era o Messias aguardado, diferentemente desses outros que estavam preparando ali o terreno. E a questão que se coloca é que então muitos tiveram acesso ao banquete, entendendo esse banquete o quê? Que foram convidados à palavra de Deus. Esse é o banquete referido aqui na parábola. É o conhecimento da lei divina. Muitos tiveram acesso a esse conhecimento, mas não souberam fazer absolutamente nada com esse conhecimento. E alguns tentaram penetrar ali com aquele conhecimento vazio, mas não tinham o quê? A chamada túnica nupcial. Que no sentido, trazendo para um sentido mais próprio, o que é essa túnica aqui no finalzinho da parábola? É o aproveitamento das lições divinas, aquilo que nós temos tido acesso, e qual que é o nosso aproveitamento. Só o rótulo, só a superfície disso seria insuficiente. E Jesus usa essa figura fortíssima, para aquele que estava lá somente sem a túnica, sem essa preparação. Amarra-lhes os pés e as mãos e lançai-o às trevas exteriores, pois ali haverá prantos e ranger de dentes. Essa figura fortíssima, porque muitos os chamados e poucos os escolhidos. Porque Jesus faz, então, da condição de ser aceito no reino de Deus, dentro da compreensão, que nós chamaríamos hoje de uma melhor preparação espiritual, esse é o reino de Deus, é o que está dentro de nós, o convite é para todos que tenham acesso, mas os escolhidos serão aqueles que vão aproveitar esses ensinamentos. Esses que serão os escolhidos. Não existe um favoritismo perante a lei divina. Muitos serão chamados, ou seja, muitos estamos tendo acesso ao conhecimento das leis divinas. Mas os escolhidos, no sentido de que retornaremos melhor ao plano espiritual, com uma bagagem espiritual melhor, se nós aproveitarmos esse conhecimento. E isso é o que extrai, então, dessa parábola realmente extraordinária de Jesus aqui, nas palavras do Cristo. A veste nupcial, ela representa a nossa purificação. Nós vamos entendendo melhor isso quando nós trazermos mais para perto o conceito de perispírito, que é aquele corpo semimaterial que nós temos, que faz a ponte entre o nosso corpo físico e faz também o nosso espírito propriamente dito. Então nós vamos vendo pelas obras complementares e também, evidentemente, pela codificação, que esse perispírito ele vai se purificando à medida que nós vamos compreendendo e colocando em prática a lei divina, cujo núcleo ali está na lei de amor ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. Então é essa purificação do perispírito que vai nos dando, então, oportunidade de crescermos para Deus. Isso é fundamental. Tem uma mensagem do Espírito Emmanuel, no livro Emmanuel, que ele vai dizer isso. Vamos insistindo na nossa purificação, mediante a prática da lei divina, para que nós possamos conhecer outros planos evolutivos após a nossa desencarnação. Com as minhas palavras. Nós não vamos... Existe um princípio, até físico, por assim dizer, que disciplina o nosso perispírito. Nós não vamos ascender a planos superiores sem essa purificação, por uma questão material mesmo. Quanto mais próximos aqui da Terra, mais o nosso perispírito se aproxima do nosso corpo aqui. Isso na literatura é muito comum
na literatura complementar nós vamos vendo como que isso se dá, né? Aí vai dizer Kardec ali numa advertência: entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque Jesus disse: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Então é fundamental que nós tenhamos em mente essa necessidade do conhecimento da lei divina e em seguida que nós a coloquemos em prática para o nosso bem-estar espiritual. O nosso propósito aqui, enquanto nós nos encontramos encarnados, é aproveitarmos e compreendermos essa lei divina, cujo núcleo está na lei de amor, mas não só, né? Allan Kardec vai trabalhar suas 10 leis morais no Livro dos Espíritos, desenvolvendo ali os ensinamentos de Jesus, né? O Espiritismo, nós costumamos falar que realmente trouxe uma reinvenção do cristianismo propriamente dito, né? O Espiritismo, ele é uma doutrina que é eminentemente comportamental, que impacta o nosso comportamento. E, consequentemente, nós vamos deixando aquele homem velho no passado para assumirmos, né, assumirmos aquele homem novo que Jesus espera de todos nós, né? De todos nós. Aí tem logo em seguida um outro ensinamento muito importante nesse capítulo 17 ainda, né? É o ensinamento do muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então tudo ali vai se costurando, né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Depois, muito será exigido daquele que muito recebeu. Quem que é aquele que está recebendo muito? É aquele que se aproxima das fontes divinas. Claro que nós estamos hoje em um ambiente espírita, sabendo que o Espiritismo é a terceira revelação de Deus, após os 10 mandamentos e o Evangelho de Jesus. Nós estamos nos abeirando da fonte mais pura desses ensinos do Cristo, que vem nos revelar a lei divina. A fonte mais pura hoje está na doutrina espírita, isso indubitavelmente, isso os espíritos superiores dizem, né? Nós, espíritas, não somos evidentemente superiores a ninguém por sermos espíritas, só por esse fato, mas a doutrina espírita está muito superior ao conhecimento acerca da divindade, né? É bom que nós façamos essa compreensão, essa divisão, né, do que nós somos do movimento espírita, do que é a doutrina espírita, né? São duas realidades que se comunicam estreitamente, mas são realidades distintas, né? A doutrina espírita é uma pureza dos ensinamentos do Cristo. Agora, o que cada um de nós vamos fazer com essa pureza, isso está no nosso livre-arbítrio. É claro que quem está envolvido dentro do movimento espírita tem que ter uma preocupação maior, né? Muito maior que isso. Então, esse ensinamento de Jesus é muito importante, né, nessa questão que aquele que foi muito dado será exigido. É uma questão de lógica bem simples, né? Uma pessoa que recebe muito conhecimento, ela tem que fazer desse conhecimento algo de bom para ela e para quem tem contato ali com ela. Não é justo que nós recebamos um conhecimento amplo, um conjunto de princípios, e nós guardamos para nós, aquela parábola dos talentos, enterremos lá os talentos e deixemos ele lá e depois devolvemos para, né, o Senhor da vinha, ali naqueles ensinamentos do Cristo. É fundamental que nós frutifiquemos isso, né? Aí vai dizer Kardec: principalmente ao ensino dos Espíritos é que estas máximas se aplicam, esta a quem muito foi dado, muito será exigido. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado, diz Kardec. Contudo, além do Evangelho, que os contém, achar-se espalhado no seio das seitas cristãs, mesmo dentro desses grupos cristãos, há quem não o leem, e entre os que leem, quantos os que não compreendem. Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. Olha, né, a advertência do codificador, né? Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Né? Tem dois lados da moeda. É claro que nós vamos ser realmente mais exigidos pelo conhecimento que nós temos, mas se nós aproveitarmos isso, nós temos consequências espirituais muito proveitosas para o nosso bem-estar espiritual, né? Lembrando sempre que a Terra, como é um planeta ainda de provas e expiações, aqui é um lugar de aprendizado. Esse aprendizado muitas vezes está um pouco manchado por uma cota de sofrimento, que é necessária ainda, né, em razão do nosso processo de reeducação. Quando nós alcançarmos um estado
superior de evolução, nós não teremos necessidade de evoluirmos pelo sofrimento. Faremos uma rota de uma maneira mais suave, só pelo bem, pela prática do bem. A evolução deve ser feita pela prática do bem. Se não for por isso, nós vamos ter essas doses de sofrimento. Mas se nós conseguirmos, então, minimamente, dentro de uma ideia de esforço, colocarmos isso, todos esse conjunto de saberes, nós vamos ser os escolhidos no sentido de podermos ascender para outros planos melhores quando nós retornarmos à nossa casa espiritual. Quanto mais nós soubermos disso enquanto nós nos encontramos aqui encarnados, melhor nós vamos ter condições de transitar aqui por este planeta. Nós sabemos que nós estamos numa fase de transição muito grande aqui na Terra, com muitos acontecimentos. Hoje nós temos a pandemia da Covid, temos sofrimentos ainda, temos uma pobreza muito grande material, temos uma pobreza de conhecimento ainda. Joana de Ângeles, a benfeitora, vai dizer que nós temos hoje métodos de curar o corpo físico que nós nunca tivemos, mas os males da alma continuam ainda nos atormentando. Ainda nós temos problemas sérios que merecem uma atenção maior, uma preocupação maior nossa. Nós temos que saber transitar por esse conhecimento de uma maneira mais sábia. E essa sabedoria, ela vai então vir desse esforço nosso na compreensão de tudo isso que nós temos acesso. Nós vamos ver ali na obra do Espírito André Luiz que muitos tiveram acesso ao conhecimento espírita. Não só o conhecimento espírita, mas todo o conhecimento que ilumine a humanidade. Nós estamos aqui dentro de uma ideia espírita, vamos trabalhar melhor isso. E nós vamos ver ali algo que é bastante até perturbador para nós. Que quando ele vai narrando o Espírito André Luiz, os espíritos que são conduzidos a regiões de sofrimento, aqui que envolvem a Terra, que ele chama de umbral, outras regiões que ele chama de trevas, nós vamos ver que esses espíritos estão ali porque eles tinham condições de ter agido de uma maneira diferente. Não são espíritos ignorantes das verdades. São espíritos que não souberam aproveitar essas verdades, marchando apenas pelo egoísmo, pelo orgulho e tudo que daí deriva, dentro da ideia dos crimes que são perpetrados, no sentido mais amplo, contra a lei divina, e acabam sendo, então, direcionados após a desencarnação, a perda do corpo físico, para regiões de sofrimento, regiões de reparação e de expiação. Mas o ponto ali desses ensinamentos é este, que esses espíritos que estão ali não é que são ignorantes e que não tinham condições de compreender o que estavam fazendo ou deixando de fazer, pelo contrário. São os que demoram ainda em executar aquilo que ou já sabiam ou tinham condições de saber. Esse é o grande ponto que se coloca. Vamos ver ali até alguns que foram espíritas em regiões de sofrimentos. Ou outros ainda que não foram, mas tinham condições de ter um conhecimento e praticar, mas também não fizeram. Espalharam ali o crime, espalharam as violações sucessivas às leis divinas e vão construindo ali uma teia de sofrimento. Geralmente baseada em não cumprimento dos deveres perante filhos, perante cônjuges, pessoas que se entregaram ao ócio em termos de trabalho, que não tiveram nenhum despertamento espiritual, embora tivessem condições de tudo isso. Então esse é o grande conhecimento que se casa com essa ideia de que muitos são chamados, poucos escolhidos, e muito será exigido àquele que muito foi dado. São advertências que vão sempre nos chamando para algo melhor dentro da nossa existência aqui, onde nós nos encontramos. Então, lá no capítulo 20, dentro dessas ideias, então, do capítulo 17, nós podemos compreender um pouco melhor algumas ideias do capítulo 20. Então, neste capítulo 20, são os trabalhadores da última hora. Então, Jesus vai contar aquela parábola, que o senhor da vinha saiu para assalariar e chamou ao longo do dia, foi chamando várias pessoas para a sua vinha. E depois ele vai pagando, efetuando o pagamento. Mas o nosso foco aqui é a última mensagem deste capítulo 20, que chama Os Obreiros do Senhor. Essa mensagem é bem curta, é uma mensagem que tem um tom profético, um tom de chamamento. E quem assina essa mensagem é o Espírito da Verdade. Essa mensagem é assinada pelo Espírito da Verdade. E ali vai ser assim, uma espécie de chamamento para nós espíritas.
que nós temos que ler e reler muitas e muitas vezes essa mensagem do Espírito da Verdade. Principalmente para quem está envolvido dentro do movimento espírita, que tem por objetivo difundir as ideias, as ações cristãs à luz da doutrina espírita. Eu separei alguns poucos parágrafos para podermos ilustrar, então, essa compreensão nossa de que somos os obreiros do Senhor. Essa denominação parece antiga, né? Os obreiros do Senhor. Mas eu acho que ela tem um tom de modernidade muito interessante, porque nós somos realmente, estamos envolvidos na vinha. O que é a vinha? Senão todo o planeta Terra, nesse plano divino. Nós compomos um plano divino de evolução e nós procuramos compreender esse plano divino. E à medida que vamos compreendendo, vamos nos encaixando para uma vida melhor, tanto aqui quanto lá, quando nós retornarmos para o plano espiritual, né? Aí diz lá: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Assim começa o texto. Então ali mesmo já é anunciada essa fase de transição para um mundo de regeneração. Nós nos encontramos ainda no plano de provas e expiações, mas pela evolução dos planetas, nós sabemos que a Terra está progredindo. E dentro desta ideia de progresso, nós estamos passando por turbulências ainda muito graves. Mas os tempos são anunciados. Isso já em 1864 é explicitamente dito ali pelo Espírito de Verdade, né? Ditosos, felizes, serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, sem outra intenção, senão a caridade. Então a caridade que é colocada como ali a linha mestra, né? Nós temos uma linha a percorrer, a caridade fica ali iluminando esse caminho. A caridade no sentido mais amplo, né, que nós possamos compreender. A caridade ela é, antes de tudo, uma postura nossa perante a vida. Os Espíritos vão resumindo lá. O que é a caridade tal qual entendia Jesus? Pergunta Kardec. É benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então, indulgência, benevolência e perdão é a tríade que forma o conceito de caridade. Mas a caridade é uma postura perante a vida. A caridade está no ouvir uma pessoa que está passando por problemas. A caridade é entregar uma palavra de consolo. A caridade é perdoar os que nos ofendem. A caridade é doar bens materiais dentro do possível. É doar o que nós temos de bom dentro do nosso coração em favor do nosso próximo. Isso é caridade. Está realmente no núcleo de todos os ensinamentos do Cristo. A caridade é o amor em movimento. Muitos vão dizer isso. Então, nós estamos envolvidos, nós estamos na vinha do Senhor e temos que ter esse propósito. Temos que nos libertar dos nossos problemas, dos nossos ainda defeitos morais, orgulho, egoísmo, e nos encaixando nesse padrão de sublimação. É difícil? É muito difícil, porque ainda nós somos espíritos em conflito com a lei divina. Somos um pouco rebeldes ainda à lei divina. Pelo tanto que nós já conhecemos, nós ainda estamos, salvo exceções, nos digladiando conosco mesmo, dentro da ideia de luz divina, dentro da ideia da prática da caridade no sentido mais amplo possível. Boa parte do movimento espírita restringe, às vezes sem perceber, a noção da caridade, colocando apenas como doação de bens materiais, de roupas, de alimentos e tal. Mas a caridade não pode ser restrita a isso, ela tem que ser expandida para uma parte comportamental. Vamos ver pessoas que fazem esses trabalhos e depois são tiranos na sua família, são tiranos no trabalho. Isso vai aniquilando essa réstia de luz que é feita pelo trabalho. Porque a caridade nós não podemos nos iludir. Como diz aqui, ela tem que ser feita de forma desinteressada e tem que nos impregnar o nosso comportamento de uma vez por todas. Enquanto nós não nos impregnarmos, enquanto isso não se tornar natural, nós não vamos compreender realmente aquilo que Jesus espera, aquilo que Jesus veio e ensinou pessoalmente. Kardec foi muito sábio na estruturação da sua obra, da sua codificação. Ele foi falar do livro dos Espíritos, da parte mais filosófica, a parte mais técnica, mais complexa, dos princípios, do que é plano espiritual, do que é matéria, do que é perispírito, falou tudo lá. Depois ele foi falar da mediunidade, que é a fonte do conhecimento superior, e publicou o livro dos médiuns. Então são dois livros muito técnicos, os dois primeiros. Depois ele deu uma parada ali, vamos dizer assim, e publicou o Evangelho segundo o Espiritismo para amenizar aqueles conceitos muito difíceis. E ao mesmo tempo trazendo Jesus definitivamente para dentro da doutrina espírita, dizendo que o Espiritismo, logo no início ali, do Evangelho segundo o Espiritismo,
é sim, né, obra de Jesus. Jesus dirige todo esse movimento dos espíritos superiores que trouxeram esse conhecimento espírita aqui para nós. Então tudo isso realmente é muito valioso para nós. E continua ali o espírito de verdade, né? Para quem não sabe, tem até uma certa divergência em relação ao espírito de verdade. Mas podemos dizer que realmente é Jesus, pelo menos é o meu entendimento particular, né? Quando Kardec não quis colocar Jesus, deixou isso para que o tempo o fizesse. Mas uma dessas mensagens, que está lá no livro, no livro dos médiuns, que é aquela famosa mensagem, né? Venham, como outrora, aos desviados filhos de Israel. Ele coloca como sendo Jesus, lá no livro dos médiuns. Ele coloca assim, mais ou menos assim, numa nota de rodapé, né? Mais ou menos isso, né? Não ouso dizer quem assina essa mensagem, mas depois ele fala, veio assinada com o nome de Jesus, ele coloca, né? Mas ele deixa ali aberto para que essa mensagem se confirmasse com o tempo. E depois ele vai reproduzir essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no Cristo Consolador. E lá ele reproduz ipsis literis, idêntica, mas lá ele coloca o Espírito de verdade. Ele não coloca Jesus, né? E deixou com o tempo. Lembrando que lá no livro Obras Póstumas, ele teve acesso também a um espírito protetor dele. Não sei se vocês lembram desse texto interessante. E ele pergunta, mas qual que é o seu nome? Ele perguntou por meio de um médium ao espírito. O espírito responde, verdade. O nome dele. Com letra maiúscula. Verdade. E esse espírito, né, ia visitá-lo 1/4 de hora por mês, ou seja, 25 minutos por mês, para que ele pudesse tirar dúvidas naquele início, um pouquinho antes do livro dos Espíritos, durante um certo tempo. E assim que ele conseguiu, então, começar a ver o trabalho grandioso do livro dos Espíritos. Entendeu? Então, o Espírito de verdade, Jesus, o Espírito verdade. Claro que nós estamos afirmando que seja Jesus, mas que tem um vínculo direto com Jesus, pode ter certeza que tem. Isso pode ser um emissário de Jesus, né? Quando nós vamos compreendendo um pouco mais a estrutura dos espíritos superiores, que eles têm as suas categorias, tem espíritos de sabedoria, segundo Kardec, espíritos superiores, nós vamos vendo que são os emissários de Jesus. E tem aquela mensagem que Kardec coloca como prefácio do livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? As vozes do céu, os espíritos que vieram, mais ou menos isso, nos ensinar, né? Um texto bem simples, né, também, nos ensinar sobre as verdades celestes. Chegou a hora de o véu ser arrancado de uma vez por toda, o véu da nebulosidade dos ensinamentos, para que nós tivéssemos clareza em relação a tudo isso, né? Observe que o Espiritismo ele traz essa clareza em relação aos ensinamentos do Cristo, uma clareza muito grande. Não temos mais como duvidar, ou a lógica do Espiritismo é uma lógica muito realmente impactante, né? Eu estava no médico esses dias e peguei um folheto de uma religião evangélica, uma religião de denominação evangélica. Eu comecei a ler a revistinha deles. Não tinha lógica, não tinha nem... Quem quer buscar lógica não vai encontrar ali. Ali existia um repositório de ideias soltas da Bíblia sem conexão. Sem conexão. Que não tem como explicar a realidade para quem quer um pouco mais dentro daquelas ideias. Quem procura um pouco mais não vai encontrar. O Espiritismo traz toda essa racionalidade de compreensão dos ensinamentos do Cristo. Kardec vai dizer ali bem explicitamente que nós não temos como compreender de forma perfeita os ensinamentos do Cristo sem a chave do Espiritismo. Não há como. É como se o Espiritismo fosse a chave para abrir a porta do conhecimento do Cristo. Existe uma porta, o Espiritismo é a chave, nós vamos abrindo e vamos encontrar ali o conhecimento mais puro possível. Essa mesma figura que Estevão usou nas suas prédicas lá no início, antes de ser, né, evidentemente, apedrejado, quando ele falou que Moisés era a porta e Jesus era a chave que abre essa porta. Ele usou também a mesma figura, a mesma expressão, causando aquele embate na época que o levou à lapidação ali por influência direta de Paulo de Tarso, né? Naquele tempo era Paulo de Tarso, ainda não tinha sido convertido ainda, digamos assim, né? E ainda nessa mensagem dos obreiros do Senhor: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Né? Então temos que impor limite aos nossos defeitos. Né? Esses bons trabalhadores obreiros são aqueles que souberem impor limites a si próprio. Um dos maiores problemas nossos talvez seja impor as nossas vontades, as nossas ideias,
onde nós nos encontramos dentro do trabalho do Senhor. Essa imposição é muito danosa. Nós temos que participar de todo esse contexto da obra divina, de um espírito mais livre, um espírito mais liberto, aceitando as diferenças de quem se encontra ali, mas ao mesmo tempo, é claro, sendo fiel a Jesus, que é o nosso mestre divino. Infelizmente, o nosso movimento espírita ainda é cheio de discórdias. Claro que nós estamos no plano de provas e expiações, isso vai acontecer. Mas, infelizmente, esses não são os bons servidores dentro do ensinamento do Espírito de verdade. Nós temos que calar isso dentro de nós, dentro de um processo de cura e, consequentemente, de auxílio na difusão dos ensinamentos. Mas e vem em seguida, né? Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados de turbilhão. Aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele, Deus, vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Aqui são alguns pequenos trechos dessa mensagem dos obreiros do Senhor. Então nós temos essa missão, nós espíritas, dentro da obra de regeneração que começou pelo Espiritismo. O Espiritismo é muito mais que nós imaginamos à primeira vista. Uma das denominações que eu mais gosto do Espiritismo está lá no livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz. Lá é dito assim que o Espiritismo é um conjunto de verdades sublimes. Tem várias denominações, né? O Espiritismo é uma filosofia, é uma ciência, é uma religião que nos conecta com Deus de maneira mais profunda, é uma filosofia quando ela impacta o nosso comportamento, e é uma ciência quando estuda alguns elementos como o perispírito, mediunidade, de maneira mais técnica. E essa tríade do Espiritismo, de ciência, filosofia e religião, é que formam esse conjunto de verdades sublimes que está ali no livro Missionários da Luz. Então nós temos essa grande responsabilidade, né? Muitos serão chamados, poucos os escolhidos, a muitos será cobrado, de quem muito foi dado, e nós somos os obreiros do Senhor, dentro desse novo rótulo, né? Não somos superiores a ninguém, repetindo, mas nós temos essa responsabilidade de sermos ali os guardiões dessa verdade que veio pela doutrina espírita. Mas nós temos que corresponder a isso. Nós não podemos só recebê-la e ficar para nós próprios, né? Dentro dessa linha de que nós temos essa responsabilidade, vamos aprofundando um pouco mais. Começamos lá com Jesus, passamos por Kardec e vamos aprofundar um pouco mais com o livro Os Mensageiros de André Luiz, onde nós vamos ver ali alguns ensinamentos muito valiosos, principalmente nos capítulos 5 e 6, onde tem ali uma fala de um espírito que se dirige aos espíritas falidos. Mas ali nós vamos compreendendo quem são muitos dos chamados, poucos dos escolhidos, vamos compreendendo realmente quem são e por que são os obreiros do Senhor, vamos compreendendo por que muito será exigido daquele a quem muito se deu. Nós vamos ter uma camada de profundidade desses ensinamentos do Cristo. Então ali nós vamos ver um auditório e tem uma fala do instrutor Telésforo, nós estudamos, né, no nosso estudo, mas é sempre bom relembrar. Eu lembro de novo ontem, mais uma vez eu me surpreendo com essa fala aqui, né? E ali então, a linha dele, da palestra dele, desse instrutor lá no plano espiritual, imagina vocês num auditório um pouco maior que esse, onde estão ali 200 espíritos, mais ou menos. E todos ali foram espíritas, né? Não foram espíritos fracassados, foram espíritas fracassados. É diferente. Que vieram para trabalhar dentro do movimento espírita ou em outras áreas próximas, mas não chegaram a cumprir, ou não cumpriram, fracassaram de todo, ou cumpriram parcialmente os programas a que tinham se submetido antes da encarnação. Eles estão ali preparando uma próxima reencarnação e está tendo uma palestra para 200 espíritos ali pelo instrutor Telésforo. Esse é o nome dele. E o André Luiz transcreve uma parte desta prédica, desta palestra, e que para nós é um roteiro realmente definitivo para nós espíritas, do que nós não devemos fazer e por que nós nos encontramos dentro de um movimento, dentro de um conjunto de ideias que são valiosíssimos, um conjunto valiosíssimo para nós todos, né? Então nós vamos ver que nós estamos dentro de um roteiro de evolução. E dentro desse roteiro nós tivemos muitas reencarnações passadas e vamos ter muitas outras reencarnações ainda. Mas chegou um momento definitivo nas nossas vidas. Nós temos que escolher o caminho certo. Nós não temos tempo mais para patinar, para deslizar em ideias.
Então este aqui é o fio condutor da fala do instrutor Telésforo no livro Os Mensageiros, que é o segundo livro depois do nosso lar do André Luiz. E ele vai dizer que todos que estão ali tinham dívidas, eram espíritos endividados perante a lei divina, são espíritos que malbarataram a lei divina e que tiveram uma oportunidade de voltar para poder novamente, né, reparar e se adequar ao plano divino. Mas eles fracassaram novamente, mesmo tendo conhecimento da doutrina, mesmo tendo conhecimento das responsabilidades, mesmo tendo conhecimento das verdades divinas, ainda eles fracassaram. Por que isso é muito importante que nós frisemos esse ponto? Porque nós nos encontramos hoje dentro de um contexto terrestre onde esses espíritos estiveram no passado. Nós estamos hoje dentro desse contexto. E por que isso é transcrito aqui? Porque nós podemos também fraquejar e até fracassar naquilo em que nós temos responsabilidades, que estamos na seara do Cristo. E ele vai dizer então isso, né? Precisamos oferecer no mundo, diz o instrutor, os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito do Cristo. Para consegui-lo, todavia, necessitamos de colaboradores fiéis, que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e da renunciação ao Senhor. Quem está imbuído de um propósito de evolução, que já se averou das fontes divinas do Espiritismo e que quer progredir, que quer melhorar como ser humano, essas duas palavras, renúncia e sacrifício, elas têm que estar presentes na nossa mente. Que nós não vamos progredir sem essas duas ideias de sacrifício e renúncia dentro da ideia cristã. Mas esses sacrifício e renúncia são aquilo que, na verdade, ainda nos conectam com o plano terrestre, aquilo que realmente nós já deveríamos ou estar em vias de compreensão para deixarmos no segundo plano. Claro que isso, nós estamos no plano terrestre, temos que ter uma preocupação, mas nós temos que voltar a nossa preocupação para algo superior, de uma mudança comportamental profunda. Essa é a fala aqui. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor. Nós temos então dois conjuntos, digamos assim, que nos impedem estarmos aqui hoje. Uma necessidade de resgate, em razão do nosso passado ainda em conflito com a lei divina, e essa necessidade de um serviço redentor. Serviço no sentido mais amplo que nós possamos compreender. Mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado. Ruidosamente. Não só fracassaram, mas fracassaram ruidosamente. Nossos institutos de socorro debalde movimentam medidas de assistência indispensáveis. Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados mistérios da mediunidade e da doutrinação, que aqui é a fala específica dele neste momento aqui. Muitos são preparados, muitos os mentores se preocupam, mas poucos conseguem êxito, então, na conquista de valores espirituais onde eles se encontram, né? A causa geral dos desastres é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Nós temos que ter essa noção de responsabilidade e do dever a cumprir. Isso está íncito, gravado na nossa consciência. Todos nós que encarnamos, nós temos essa necessidade. Tenho certeza que todos vão se identificar com isso que eu vou falar agora. Surge um momento que nós temos essa necessidade do conhecer das verdades celestiais, de colocarmos essas verdades, né, de movimentarmos essas verdades, seja em nosso favor ou em favor daquele que trava contato conosco, em todos os sentidos, onde nós nos encontrarmos. Praticando perdão, compreensão, disciplina no meu comportamento, ao mesmo tempo expandindo uma noção de ideias sublimes, de sublimação do meu comportamento enquanto me encontro aqui. Então essas são as ideias que vão permeando. Chega um momento que soa, né? A Joana de Ângeles vai nos advertir aqui no texto desse livro, Após a Tempestade, a Benfeitora. No último texto aqui desse livro,
ela chama, olhem a sutileza da benfeitora, ela chama, no capítulo 24, os novos obreiros do Senhor, fazendo uma alusão ao título da mensagem, os obreiros do Senhor. E nesse texto, ela vai dizer da nossa, é um texto também de caráter um pouco profético, e que ela se dirige aos espíritas, né? Ela casa, digamos assim, as ideias dela com esse texto, com essa fala do Telésforo aqui nos chamando a atenção. E ela vai dizer assim, bem forte nesse texto: este é o momento, luz ou treva. Ela vai dizer que muitos de nós, que estamos hoje dentro do movimento ou dentro da doutrina espírita, fracassamos em outras denominações religiosas. Ela vai dizer isso. E no século XIX, quando a doutrina estava sendo elaborada no plano espiritual para se materializar aqui, por meio do codificador, Kardec, nós nos candidatamos a sermos os obreiros. Por isso que ela chama novos obreiros do Senhor. E fomos aceitos para que nós retifiquemos, como diz aqui o Telésforo, o nosso passado espiritual, e ao mesmo tempo nós nos colocamos num processo de evolução íngreme. E é um texto bem longo esse texto aqui, né? Então ela vai dizer ali, casando, né, com essa mensagem aqui do Espírito Telésforo, ela diz assim: decisão definitiva de libertação ou fixação nos exercícios repetitivos da própria inferioridade. Né? Ou nós temos a decisão para que nós nos libertemos da nossa inferioridade, ou nós vamos ter que fazer ainda outros exercícios por meio de outras reencarnações. Cristo nos convoca outra vez ao despertamento e ao trabalho de soerguimento pessoal, que em última análise é o de soerguimento da terra mesma. Quando se preparavam os dias da codificação espírita, quando se convocavam trabalhadores dispostos à luta, quando se anunciavam as horas preditas, quando se arregimentavam ceareiros para a terra, escutamos o convite celeste e nos apressamos a oferecer nossas parcas forças, quanto nós mesmos, a fim de servir na ínfima condição de sulcadores do solo, onde deveriam cair as sementes de luz do Evangelho do Reino. Olha que mensagem! Somente uma benfeitora tem essa capacidade, esse conhecimento de resumir em poucas palavras, né, no caráter profético, nos chamando a atenção. Nos idos da codificação, fomos chamados de novo, esse é o momento que soa de novo para nós. Que nós possamos entesourar dentro de nós todo esse conhecimento, que possamos solidificar de uma vez por todas esse conhecimento superior que está vindo por nós por meio da doutrina espírita. Prossegue ela. Foi Allan Kardec, indubitavelmente, o insigne herói daquela hora e o exemplo insuperável para os tempos por vindouros, que tomou a bússola da razão e a conduziu com segurança à barca da fé. A razão que ele usou ali para codificar de uma maneira muito sólida hoje, tenho certeza que nunca nenhum de nós vamos ver ali uma frase do codificador que fuge de uma lógica, e ele soube então ali caminhar de uma maneira muito racional o barco da fé. Já não se dispõe de tempo para futilidades, nem tampouco para ilusão. Necessário lidar com espíritos resolutos para a tarefa que não espera e o dever que não aguarda. Conscientes das próprias responsabilidades, não esperemos em demasia pela transformação, mas emidemos esforços para o aprimoramento interior. Não temos que ter essa preocupação na transformação nossa, muito rápida, e nem do próximo, mas nós temos que ter uma preocupação nesse aprimoramento interior. Isso é fundamental. E ela vai ali, concluindo o nosso raciocínio desta manhã, embora a mensagem é muito mais ampla, ela vai dizer assim: adversários cujas matrizes estão esculpidas em nosso ímã, no nosso íntimo, surgirão. Os nossos adversários, primeiramente, são o quê? Os nossos defeitos. A nossa preguiça, a nossa deslealdade perante Deus, a nossa vontade ainda de nos ficarmos vinculados exclusivamente a bens materiais, a nossa incapacidade de perdoar quando nos ofende, né? Tudo aquilo ainda que nos desvia o foco, né, da nossa espiritualidade superior. Esses adversários surgirão de dentro para fora, e incontáveis virão em cerco de fora para dentro,
colocando o cáustico da aflição no cerne de nossos sentimentos. Não há como nós estarmos imbuídos de um propósito superior sem a ideia de sacrifício, de sofrimento e de aflição, porque nós estamos no planeta de provas e expiações. É muita imaturidade espiritual procurarmos a doutrina para solucionar de uma vez por todos nossos problemas graves, nossas expiações. É claro que a doutrina vai proporcionar uma compreensão, uma resignação, uma aceitação e ao mesmo tempo nos convidando a mudança de comportamento. Agora, solucionar como se fosse um passe de mágica por meio da doutrina, isso é uma ilusão, uma imaturidade espiritual. A doutrina vai fornecer mecanismos, elementos, ferramentas para a nossa transformação. Mas das aflições elas vão nos acompanhar porque ainda somos espíritos endividados. Então essa é a grande fala que sai aqui dos ensinamentos desses espíritos, nos chamando, nos convocando à responsabilidade. Então nós vimos desde os muitos chamados, poucos os escolhidos, vimos um pouco que muito será exigido, aquele que se deu muito, vimos os obreiros do Senhor, depois vimos um pouco ali da fala do instrutor Telésforo sobre os espíritas fracassados e finalizamos com um texto da benfeitora Joana de Ângeles, que são os novos obreiros do Senhor. Mas a ideia de tudo que nós vimos é uma só, que nós estamos tendo acesso sim ao conhecimento amplo, que nós temos condições de nos pautar por isso, mas vai exigir um pouco mais de nós. E se nós não soubermos, infelizmente, vamos ter que repetir as lições. E talvez de uma maneira um pouco mais sofrida, no português mais clara, do que onde nós nos encontramos hoje. Então esta é a mensagem, meus amigos, da nossa manhã. E sempre é bom relembrar, eu sempre tenho essa preocupação daquilo que nós estamos fazendo, todo esse conhecimento espírita a que nós estamos tendo acesso. Eu penso que nós não estamos aqui sem um propósito, hoje, nesta manhã, ainda estamos na pandemia, mas tudo isso vem realmente ao encontro do nosso despertamento espiritual. E é bom que nós sempre ouçamos isso. Eu tenho certeza que todos que... Eu mesmo fui estudar para essa fala de hoje, já li muitas vezes Os Obreiros do Senhor. Li de novo ontem e eu me surpreendo novamente com esse caráter de chamamento à nossa responsabilidade. Então vai lá no texto da Joana de Ângeles, da benfeitora, nos chama a atenção. Vai para Kardec fala que todos nós já tivemos acesso a esse conhecimento, ainda não aproveitamos o suficiente. Vamos lá no livro Os Mensageiros, é a mesma noção de que nós temos que nos responsabilizar. Mas isso é muito importante, porque nós estamos tendo condições hoje de tudo isso e de podermos construir o nosso futuro, de assumirmos as rédeas do nosso processo reencarnatório, de sermos submissos à lei divina e ao mesmo tempo construindo um futuro de luz, de glorioso para todos nós. Tenho certeza que todos, quando leem lá, por exemplo, uma obra como do André Luiz, e veem lá os instrutores, os ministros, eu tenho certeza que todos ali um dia sonham em poder ter aquele conhecimento daqueles espíritos ali. Tem um conhecimento amplo, eles têm duas virtudes, um conhecimento amplo e uma amorosidade realmente intensa. E à medida que eles vão ali progredindo, as conquistas são muito grandes. Então esse é o nosso propósito aqui. Que nós não nos desanimemos, pelo contrário, porque o objetivo nosso é nos trazer responsabilidade, é tonificar a nossa vontade de continuarmos firmes na conquista de ideais superiores. Então esse é o propósito dos espíritos. Não é de desânimo, de medo ou de recuar perante as provações, as aflições da vida. É entendermos tudo isso e prosseguirmos em linha reta no nosso processo evolutivo. Que é isso que os espíritos querem de nós, Eu vou concluir com uma pequena fala aqui do Espírito Emmanuel, desse livro Deus Sempre, um livrinho de mensagens muito rápidas aqui. Ele diz assim, no capítulo 9, ele colocou como título Serve com Deus. É bem simples, mas resume toda a nossa fala aqui, de hoje. Nos caminhos da vida, não te esqueças de Deus. Se o tempo é tranquilo, serve e agradece a Deus. Ante as crises que surjam, serve e confia em Deus. Quando alguém te abandone, serve, apoiando-te em Deus. Ante ofensas e golpes, cala-te e serve, pensando em Deus. Atende ao dever que te cabe e Deus fará o resto. Espírito Emmanuel. Então é isso, que todos tenhamos um bom domingo, uma boa semana, e agradeço novamente ao convite e que Deus seja sempre conosco. Bom dia a todos. Você vai fazer.
a prece já feita agora? Então vamos fazer uma prece de encerramento, antes dos passes. Então, Pai Celestial de infinita glória, agradecemos mais uma vez termos acesso a todos esses saberes, que possamos, Pai, nos impregnar de tudo isso, ainda espíritos sofredores, estamos transitando por esses caminhos aqui, enquanto nos encontramos encarnados. Estamos ainda em conflito com as suas leis, mas temos a vontade de compreendê-las, temos a vontade de colocá-las em movimento e temos a vontade de nos purificar. Pedimos, Pai, que prossiga nos amparando perante os problemas da vida, perante os nossos sofrimentos, perante as nossas angústias, que possamos, nesse caminho, muitas vezes de dor, amparar o nosso próximo, sabendo que todos somos ainda aprendizes nessa imensa escola que é o planeta Terra. Mestre Jesus, pedimos assistência contínua nos nossos propósitos de autoiluminação, que possamos, Mestre, nos levantar quando cairmos e seguir ao encontro da verdade que o Senhor tão bem ensinou e exemplificou. Finalmente, agradecemos aos Espíritos amigos, primeiramente aos que servem aqui nesta casa e segundo aos nossos Espíritos protetores. Pedimos que ilumine-nos cada vez mais, ensinando a percorrer esse caminho com muito amor, muita dedicação e muita coragem. É o que pedimos, Pai, em Teu nome, hoje e sempre, assim seja.